para o segundo episódio do ano de 2023. Forte, Olha só, forte. Olha só. Eu e o Bruno viemos aqui para conversar sobre um assunto muito interessante, muito sério e muito importante na vida de todo mundo. Verdade. E o que é, Brunão? Leitura. A gente já Leitura. fez um episódio de leitura que foi um dos primeiros, mas a gente mudou muito desde lá. Livros diferentes, conhecimentos diferentes. É isso E aí. muitos aprendizados. É isso aí. Lá atrás, quando a gente gravou o primeiro episódio sobre leitura, eu acho que foi o terceiro episódio. Terceiro episódio. É alguma coisa assim. Foi o 2. Foi o 2? Não sei. Eu acho que foi o 2. Foi um dos primeiros episódios, entre o primeiro e o quarto. E o 90. Isso, não, o primeiro e o quarto episódio. A gente conversou sobre livros. E passaram quase 2 anos já, né? Verdade. Passaram já quase 2 anos e a gente nunca atualizou isso, porque a gente continua lendo, a gente continua aprendendo, a gente continua expandindo ainda mais agora, porque a gente recebe recomendações de livros de pessoas que estão em outro momento de vida, que estão em outro, em outro hall de oportunidades. Estão em outro ambiente. Estão em outro ambiente, perfeito. E é isso que a gente veio aqui falar hoje. É isso. Inclusive eu tô com uma pilha. Não, o homem vê, eu falei assim, pilha. não, seleciona uns 3 livros. O cara veio com 47, né? Isso. É isso aí. Dividido 47. por 2 agora. Eu fiz o que eu pedi pra mim mesmo. Eu selecionei 3. 3 livros. É isso aí. Enfim, começa essa pilha aí, vamos dar. Vamos começar então, tá? O primeiro livro que eu tenho um livro aqui, tá? Esse livro aqui, o nome dele é Revolução dos Bichos, tá? Esse livro, ele é um conto, ele é uma história de uma granja, uma fazenda, tá? De um sítio, da maneira que você preferir chamar. Mas no livro ele trata como granja. Quem já leu esse livro sabe do que eu tô falando, quem não leu esse livro precisa ler. Esse livro conta sobre a história de Stalin, tá? Ele conta de uma maneira metafórica, com animais, com bichos. Sendo o país a fazenda, os bichinhos tendo aquela função. Ele trata o Stalin e os seus amigos de governo como os animais porcos. Os porcos. E por conta disso, esse livro foi proibido em mais de 92 países na época que foi lançado. Tá? Ele conta, não sei se é 92 exatamente, mas ele conta aqui no fim do livro, né, onde acaba já a parte da metáfora, né? Então, esse livro ele conta de uma maneira muito sutil e muito suave a história de como o comunismo mesmo, sabe? Aquilo que destrói as pessoas. Se você nunca ouviu falar na história de Gulag, por exemplo, dá uma pesquisada. Mas esse livro retrata isso de uma maneira muito sutil, muito suave e de fácil entendimento. Se você ler esse livro, simplesmente por ler, você vai ver uma historinha de animais que falam. Sim. E que pensam. Sim. E que criam regras. E que uns são mais babacas que os outros. E que uns são mais babacas que os outros. E uns morrem e colocam a culpa nos outros. Mas se você pensar e entender e começar a associar um pouco do que acontece em países comunistas, em realidades assim horríveis, você vai entender esse livro. E assim, eu acho que, independente de qual o seu pensamento político, eu acho que esse livro aqui é uma obra de arte e que todo mundo tem que entender. E só para vocês entenderem, o escritor, o George Orwell, ele é um personagem fictício, né? Não é o nome verdadeiro dele. Não é o nome dele? Não. É um nome fictício. E esse cara... Tem um filme também sobre isso, tá? A Sombra de Stalin. Tá. É um filme muito bom, inclusive, que ele conta esse livro aqui. Mas primeiro leia o livro para depois ver o filme. Mas é impressionante, muito bem feito esse livro. Esse George Orwell, ele foi para União Soviética. Tá. E vivenciou aquilo lá, passou fome, passou tudo. No filme ele mostra isso, tá? Nesse livro não, mas no filme ele mostra ele passando fome, comendo madeira. Madeira, gente. Comendo madeira, comendo gente, comendo osso. Então, com a ideia do Estado comunista que o Stalin estava querendo formar, né? De todos trabalhar em prol de todos, enfim. Mas esse livro é muito bom, eu recomendo. Então, esse cara, ele era socialista, ele era comunista, chame da maneira que você quiser. Ele apoiava isso, ele apoiava tudo isso. Ele falava, eu gosto disso, eu apoio isso. E ele foi lá, viveu tudo que estava vivendo e ele parou e pensou, cara, isso não é o que eu quero apoiar. E ele conta nisso, numa historinha desse livro. Nossa, esse livro é o retrato de como uma metáfora é
potente. Poderosa. É poderosa. É isso aí. Porque é um bichinho, um monte de bichinho, conta uma história. Tem cavalo, tem porco, tem galinha, tem ovelha, É isso. tem a granja, tem os humanos. E tem a tua mente entendendo E tudo tem isso. a tua mente no meio desse jogo. Bom livro, mano. Muito bom, muito Então, bom. Inclusive eu te dei um e tu não leu, né? E eu não li até hoje. Eu te peço perdão, mano. Mas um dia eu vou ler. Prometo pra ti. A oportunidade agora tá muito boa, né? Ah, é? 2023, Ano novo, vida nova. Governo novo também. Ano novo, vida nova. Tá. Vamos Bom lá. livro? Bom livro. Manda o teu agora. Vou pro meu, então. Este livro que vocês estão vendo aqui para quem tá no YouTube se chama TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. O TED Talks é uma série, é um formato de palestras. Tá? O TED é uma organização que organiza diversas palestras no mundo inteiro e o formato TED Talks é o que mais estourou, que são palestras de 18 minutos, tá? Cronometrado 18 minutos, sobre qualquer assunto. No início começou com tecnologia, empreendedorismo e mais um assunto que eu esqueci que é o D. Mas que um dia eu vou lembrar e trago para vocês. Só que o TED Talks pegou uma proporção tão grande que virou qualquer assunto. Qualquer assunto, uma pessoa que tinha algo para ensinar, eles colocavam lá e a pessoa fazia uma palestra. Então esse TED Talks ele dura por mais de 10, 20 anos, tá ligado? Ele tá por aí. E esse livro ele mostra algumas dicas práticas que eles dão pros palestrantes. Porque palestrar uma palestra de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não é fácil, né? Então eles mostram como... E eu separei uma dica aqui do livro. Boa. Com um porta-copo. Com um porta-copo Dobra do Cast. Inclusive. Dobra do Cast. Que é a seguinte. Posso ler, mano? Pode ler, por favor. O dom de contar histórias pode ser fundamental na caixa de ferramentas da persuasão. Caraca. Tá? Entra no storytelling. Por quê? Isso mostra aqui. Porque o segredo para conseguir mudar a opinião de uma pessoa é conduzir o passo a passo de uma viagem, preparando a mente da outra pessoa de diversas formas antes de chegar no tema principal. Caraca. Então, quando tu vai dar uma palestra, tu precisa preparar a mente da pessoa. Porque a pessoa chega na palestra, ela já tá com uma ideia definitiva sobre um assunto. Só que para tu mostrar o teu ponto, tu tem que ir devagar e mostrando por que faz sentido. Não adianta tu chegar pra uma pessoa e falar A tá certo e B tá errado. Exatamente. Ela não vai... Se ela concorda com B, principalmente. Se ela concorda... Exatamente. Ela não vai... Porque ela não vai dar moral. E tu tem que explicar pra ela o porquê. Tu tem que conduzir essa viagem. Resumindo, tu tem que namorar ela com ideias Isso aí. até finalmente pedir em casamento. Isso aí. E aí ver se ela aceita. Né? Que a chance é maior. Que a chance é Do maior. que simplesmente pedir em casamento. Esse livro eu recomendo para todo mundo que tem algum interesse sobre comunicação, porque eles falam aqui especificamente sobre palestras, mas muitos insights é para comunicação. Muito interessante, tá? Então, até porque o guia é oficial do TED para falar em público. Então, tem muitas dicas aqui práticas e de conhecimento também, e dicas teóricas que valem muito a pena vocês conferirem. Então, essa é uma recomendação TED Talks. É isso aí. Posso ir pro meu próximo, então? Pode. O livro é bom, né? O livro é bom. Leu inteiro, né? Livro bom, li inteiro, recomendo. Então tá bom. Então eu vou passar pro meu próximo livro, que quem não gosta de ler e quer aprender um pouco e queria achar um livro de tipo assim, 80 páginas, 100, porque esse aqui tem 100, acabei de confirmar. De 100 páginas, esse aqui é o livro, tá? Esse aqui é o livro de A Ciência de Ficar Rico. Tá? Esse livro aqui, ele é um livro muito bom. Ele é um livro muito curto. Ele é um livro fácil de ler, mas difícil de entender. Porque tu precisa pensar, tu não pode simplesmente ler. Porque simplesmente ler não vai te levar a lugar nenhum. É a mesma coisa que o livro que eu recomendei anteriormente. Se tu ler, vai ser uma historinha. Se tu não ler, não vai ser nada. Esse livro tem a mesma força. Se tu simplesmente ler, tu vai passar as páginas e não vai fazer nada. Aí tua vida não vai mudar. Agora, se tu ler, tu botar em prática o que ele fala, o que as histórias falam, assim, o resultado é iminente, tá? Eu anotei da mesma maneira com um porta-copo uma frase aqui para descrever esse livro, que é uma frase muito boa, e eu vou ler aqui se me permite. Fica à vontade. Não deve fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer num dia o trabalho de uma semana. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Então, assim, eu acho que essa frase, se não te
virou alguma chave, se não te tocou em, assim, no menor sentido possível, eu repito aqui, né? Ou você escuta de novo. Eu recomendo. Volta uns segundinhos e escuta de novo. Entende essa frase. E melhor, adquira esse livro e leia. Tá? Adquira esse livro e leia. Porque é um livro barato, muito barato. Todo livro é barato. Verdade. Tem livros mais caros. Comparado ao valor que entrega, o preço é muito baixo. Isso. E tem lugares que tu compra de frete grátis, né? Verdade. Alguns lugares aí. Alguns lugares frete grátis. Então você vai pagar o valor do livro. Inclusive receber cashback. Tem isso. O Carlão tá fazendo uma propaganda de graça aqui. Olha só. Impressionante. Olha só. Muito bem feita. Mas assim, cara, esse livro eu comprei... Pra vocês terem uma ideia, eu comprei esse livro aqui no Prime Day, tá? Já dá pra saber onde eu comprei. Eu comprei no Prime Day esse livro aqui, que é onde tem maiores promoções de livro, né? Porque a Amazon começou como uma empresa distribuidora de livros. E eu paguei, se não me engano, sinceros R$11. Frete grátis. Então, assim, eu só tô... Por que eu falei da questão do preço? Porque tá falando de ficar rico. Então, assim, é um preço irrisório. É um justo. Pro conteúdo que ele carrega. Só as fotinhas ilustrativas já vale mais do que o valor que tu pagou no livro, né? Esse tesourinho aí, essas moedinhas de ouro. Pra quem não tá enxergando, depois coloca no YouTube, mas tá cheio de ourinho aqui. Cheio umas de moedinhas de ouro. Atrás também umas moedinhas de ouro. Expressando ficar rico. Gostou do livro? Esse livro aqui, cara, ele transformou a minha vida quando eu li ele. Que é um livro muito curto, mas olha a magnitude da frase que eu te falei. Tu pode fazer quantas coisas tu quiser. Só que o que realmente vai fazer a diferença é a eficiência que tu faz cada uma delas isoladamente. Verdade. Perfeito. Gostei do livro, mano. É muito bom. Incrível. Muito bom. E curto. Próximo, eu. Vamos lá. Sonho Grande. Cara, esse livro aqui se aplica muito numa dica de um convidado que teve aqui, que foi, cara, escuta as histórias de pessoas de sucesso. Porque tu vai ver que elas têm uma semelhança. Tá ligado? E esse livro aqui, ele conta a história de Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Telles, que são os mais ricos do Brasil. Os mais ricos do Brasil. Não dá pra dizer que eles são o 1, 2 e o 3, mas o 1 tá aí. Mas o 1 tá aqui, que é o Jorge Paulo Lemann. E o top 5 com o Marcel Telles, ele tá ali também. O Beto Sucupira tá no top 10. Então tá tudo certo. Pra quem não sabe, o homem mais rico do Brasil atualmente é o Jorge Paulo Lemann. É o Jorge Paulo Lemann. E esse livro, ele conta a história dos três, que eles são sócios e eles criaram um verdadeiro império, porque eles tiveram uma visão escalável de negócio absurdo, tá? Assim, contando brevemente, eles começaram com um banco. Eles são bancários. No momento que eles cresceram, conquistaram um patrimônio interessante, eles começaram a investir para outros ramos. Indo para o ramo de cervejaria, de comida, de varejo. É Ambev, né? Ambev, tá ligado? E bem Ambev, né? Porque porque é um monte de empresa junto, né? Um grupo. Aí Americanas também é deles, Burger King também é deles, tá ligado? Heinz também é deles. Então, eles construíram um verdadeiro império com conhecimento de mercado financeiro, na teoria, né? Mas o grande ensinamento com eles é que o sucesso é escalável e irreplicável, mano. Porque eles tinham uma técnica, eles tinham uma estratégia de meritocracia, onde eles chegam numa empresa e eles trabalham a cultura dessa empresa. Eles ficaram conhecidos por chegar numa empresa e demitir uma galera, tá ligado? Por quê? Porque eles tiravam todas aquelas pessoas que não entendiam a cultura da empresa e contratavam aquelas pessoas que queriam ser sócias da empresa. O objetivo é crescer o suficiente para trabalhar no negócio e realmente acreditar nele e escalar. E foi assim que cresceu no banco, tá ligado? Todo mundo que vem ao redor deles é porque eles sentem que querem crescer junto. Tanto que, quem tava com eles três foi criando medida societária e foi ficando rico junto com eles, né? Foi ficando rico. Não na mesma magnitude, mas... Não na mesma magnitude. Só eu vou trazer aqui um pensamento rapidinho, ó. 0,1% de nada é nada, né? Agora, 0,1% de um império bilionário... Cara, ao menos te deixa milionário. Isso é muito um insight que eu tive vendo Shark Tank também, mano. Shark Tank, os caras chegam lá, os empresários jogam a ideia e jogam uma porcentagem. E tipo assim, eu quero 500 mil por 30% do negócio, tá ligado? Aí o Shark fala assim, não, eu quero 50% pelo mesmo dinheiro. Só que os caras não entendem
eles ficam com a cabeça que, tipo, não, eu preciso ter a maior porcentagem, tá ligado? Eu preciso ter a porcentagem. Mas no momento que um shark desses entra no negócio, tua porcentagem pode ser menor. E o valor que tu vai receber é muito maior. Tu vai fazer muito mais grana, tá ligado? Só do fato de um dos sharks entrarem no teu negócio, o teu negócio vai disparar, assim... Definitivamente. Milionariamente. Só de ter Só gente ali. isso tu já ganhou. Exatamente. Mas o grande insight que eu vou trazer com esse livro aqui do Sonho Grande é: escolha bem as pessoas que estão ao seu redor. E escolha de uma maneira que elas te façam crescer, evoluir e sempre querer mais. Porque eles nunca pararam. E até é curioso, mano. Tem uma história que eles contam no livro que é... O banco que eles tinham ali foi vendido pra outra empresa estrangeira, tá ligado? Aí grande parte dos sócios, eles foram se retirando aos poucos. E eles tinham um grupinho deles que eles se reuniam, tipo, uma vez a cada 5 anos pra trocar uma ideia, tá ligado? Fazer um evento. Era tipo 100 pessoas, 80 pessoas, um negócio assim. E tu sabe como é o pessoal no banco, né? Eles são tudo meio louco. Só que o George Pell Lehman, ele é tão diferente que nessas festas, assim, ele queria trazer um palestrante. E os caras, não, Jorge, esse é um momento de descontração, eu não quero palestrante, tá ligado? Só que o Jorge é aquele cara que quer te fazer crescer, tá ligado? Ele quer que tu evolua, ele quer que tu aprenda. Até no momento de descontração, ele vê uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então, é bom ter pessoas assim do teu lado. Então, escolha bem as pessoas que estão ao redor. E leia Um Sonho Grande, tá? Porque é muito inspiradora a história deles. O império que eles estão construindo, assim, eles ainda estão construindo, né? Mas o livro conta até meados de 2015, se eu não me engano. Então ainda tem muita história pela frente que aconteceu, mas dá uma grande noção do crescimento deles e como eles surgiram, como eles cresceram. Então é muito interessante. Esse é bem um livro que conta uma história de uma carreira que te inspira, que te dá ensinamentos, que te motiva e que te mostra que é possível com as pessoas certas e os momentos certos. E o poder de sonhar é grande. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo esforço. Então, sonhe grande. Essa é a lição do livro. Muito bom. Muito forte, bom. né? Vou lá pro meu próximo livro. Que esse livro aqui, ele é um livro assim que ele te dá um choque quando tu vai ler. Provavelmente se tu ler, tu não vai gostar dele, tu vai parar de ler e aí tu vai resolver ler de novo. Não foi o que aconteceu comigo, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Normalmente acontece. Normalmente acontece com as pessoas, tá? Atrás desse livro tá escrito, antes de falar o nome, tá escrito: trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Tá? Se não enche o saco é muito bom. Esse livro aqui é o Terapia de Guerrilha, tá? Do Ítalo Marcilli. Esse livro, assim, ele é um livro muito forte e duro. Tá? Ele te traz para uma realidade muito forte, dura e necessária. Porque às vezes a gente vive num mundo mais, assim, um mundo mais de comodismo, numa realidade mais confortável, onde a gente não quer se esforçar, mas a gente quer ser notado, onde a gente não quer tentar fazer algo, mas quer colher resultados. E isso eu não falo só em empreendedorismo, porque esse livro não fala quase nada de empreendedorismo. Tá? Esse livro aqui ele fala de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E eu também anotei algumas frases, só que essas frases estão no meu celular, então eu vou pegar aqui. Porque a tecnologia facilita as vidas, né, mano? Perfeitamente. Então, isso aqui é uma dica, na verdade, que eu dou bastante, que é anotar no celular, porque o celular é a ferramenta que a gente tem no nosso bolso o dia inteiro, né? Verdade. Então eu costumo fazer bastante isso. Eu anoto todas as frases que eu sublinho no texto ou até outras frases que eu não estou sublinhando. Eu simplesmente escrevo aqui num bloco de notas. Fica mais acessível, né? E eu tenho a qualquer momento, toda hora, e no meu bolso, né? Não preciso carregar o livro, porque muitas vezes a gente não decora as frases, né? Não, muitas vezes mesmo. Muitas vezes. Tem duas frases aqui que eu vou falar que, assim, elas se complementam, eu diria. Eu vou começar com a primeira aqui, que é a seguinte. Saber reconhecer a grandeza de alguém que de fato é superior a você é o primeiro elemento para que você possa progredir na sua vida. Forte. E a próxima frase que complementa essa é uma frase bem simples e que essa frase você tem que decorar e tem que espalhar para todo mundo. Receba com alegria e entregue com generosidade. Forte. Então, assim, esse livro, ele te conta
Esse livro é uma leitura bem dinâmica, tá? É uma leitura bem dinâmica, bem cheio leve. de figura, né? Não é cheio de figura. Esse cara, ele coloca essas imagens aqui, que elas são imagens dos stories do Instagram, de perguntas e respostas. Todo mundo sabe ali que no Instagram tu consegue fazer uma pergunta e o cara faz a resposta. E ele tem várias dessas, que são pessoas realmente perguntando para eles coisas. Por exemplo, devo sair de casa, da casa dos meus pais? Brigo muito com meus pais, o que eu devo fazer? Mudei de faculdade, fiz correto? Então, em vários momentos ele joga essas imagens e ele te dá umas realidades bem bacanas, ele te dá ensinamentos bem bacanas e tem que engolir para ler esse livro até o final. Não é um livro fácil de ler, porque tem verdades duras. É isso. Mas a leitura é necessária. Isso. Perfeito. Gostou do livro? Muito bom, muito bom. Assim, depois que tu lê esse livro, tu começa a pensar o que tu realmente está fazendo, como que tu está tomando as tuas escolhas, e eu não digo tuas escolhas para tua carreira, eu digo as escolhas para tua vida. Boa. Sabe? Então esse livro, ele te destrava assim, ele te destrava com dureza. Tá? Com dureza, ele não é gentil. Perfeito. Mas esse livro é muito bom. Vambora. Manda o próximo meu. Cara, esse livro aqui é um clássico da psicologia e provavelmente, assim como todos os livros aqui que a gente recomendou, a gente já citou no podcast, que é o livro de Mindset, tá? Mindset, ele aborda dois tipos de mindset, dois tipos de pensamento que as pessoas têm. Eu vou explicar aqui de acordo com o livro, né? Porque é mais fácil ainda. Perfeito. Existem dois tipos de mindset. As pessoas com mindset fixo, que são aquelas que acreditam que as habilidades não mudam e não se alteram ao longo da vida. Então, se tu nasce de um jeito, é do mesmo jeito. Tu tem uma inteligência limitada, tem uma vida limitada. Praticamente isso. E o mindset de crescimento, que são aquelas que acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de muito trabalho, boas estratégias e orientação. O livro inteiro, ele trabalha esses dois mindsets, mostrando eles em situações práticas no mundo dos negócios, no mundo familiar, no mundo de relacionamento, no mundo... Todos os campos da vida ele aborda o mindset e mostra como tu pode ter um mindset de crescimento. Porque eu imagino que quem está escutando isso aqui não quer ter um mindset fixo, não quer ficar parado. Mindset, vamos traduzir a palavra da melhor maneira. Mindset é a programação da tua mente. Perfeito. A tradução perfeita. A programação... Tu define. Tu quer programar a tua mente por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Esse é o tipo de livro que tu lê. Ele tem muitos exemplos. O livro é praticamente exemplos, tá ligado? Ele te mostra as aplicações práticas do negócio. Só que depois que tu termina de ler, tu consegue perceber na tua vida as pessoas ao teu redor. Aí tu olha pra uma pessoa e fala assim, pô, ela tem um mindset de crescimento. Tem um mindset fixo. Aí tu fala alguma coisa, tu... Putz, eu acho que... Esse mindset... Eu acho que esse mindset tá errado, tá ligado? Tu fica se avaliando, porque é um livro que ele te abre muito a mente. Ele te dá uma percepção muito boa dos teus pensamentos, e foi um livro que eu gostei muito de ler. Foi um dos primeiros livros assim que eu li sobre autodesenvolvimento, né? E mudou a minha cabeça literalmente, assim, mudou meu mindset. Porque é aquele negócio, cara, se tu quer crescer, tu não pode se limitar. E se tu se limita, tu não cresce, né? Então, maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo. Pelo menos o conceito do livro vocês têm que pegar. Vocês não precisam ler o livro exatamente, porque ele trata muito de exemplos, mas entendam mais, pesquisem sobre o livro e sobre os diferentes tipos de mindset, porque ele é muito interessante. Mas assim, como toda leitura, o fato de tu ler o livro do início ao fim é o que te faz entender a mensagem. É diferente. Porque tu simplesmente recebeu uma frase não vai fazer mudar o teu pensamento, não vai fazer mudar o que tu acha, não vai fazer mudar. É exatamente o que o Bruno falou do TED Talks, né? Numa palestra, em qualquer coisa. Se tu quer convencer, se tu quer mudar a opinião de outra pessoa, tu precisa namorar ela, precisa levar pra jantar, precisa pagar um vinho legal, uma degustação, pra depois pedir em casamento e receber um sim. Cara, não adianta pular 50 passos de uma vez. É que tu botando na prática, vamos lá, o mindset, vamos colocar que eu demoro 2 semanas pra ler um livro, tá? Pego todo dia e leio em 2 semanas o livro. Isso aí, ninguém faz isso, né? Não, vamos botar na realidade. Botar um mês. Vamos botar um mês. Eu demoro um mês pra ler esse livro. E todo dia eu pego, leio um pouquinho, um mês, tá, guardo. Um dia ali. Vou pro próximo, leio um pouquinho, mesmo conceito, tá, guardo. Terceiro dia e vou indo até eu terminar o livro. É diferente eu permanecer com esse conceito por um mês do que eu pegar um artigo na internet e ler por 5 minutos. Porque esse conceito de 5 minutos já sumiu da minha mente depois de 10. Perfeito. Depois de 10 já sumiu. Agora, se tu fica com o livro, tu aprecia o livro e tu absorve, ele se mantém contigo.
Tem uma coisa que acontece muito, é que as pessoas elas querem ler o livro e elas querem decorar as frases bonitas pra recitar. Exatamente. Isso acontece muito. Já Exatamente. aconteceu comigo, de ler um livro e querer simplesmente decorar a frase, porque é uma baita de uma frase legal, tu concorda e tu quer recitar ela. Aí tu foca naquela frase. Um livro não serve pra isso. Não. Um livro, assim, ó, de todos esses livros aqui, eu não sei nenhuma frase de cor. Mas eu sei tudo que eles estão falando. Eu sei o que fala esse livro, eu sei o que fala esse livro, eu sei o que fala esse livro. Eu sei o que fala todos os livros, mas eu não sei nenhuma frase. Porque eu li e eu entendi o recado. E eu passei um mês com esse livro, um mês com esse livro, um mês com esse livro e com esse e com esse. E com todos os outros, né? Eu não leio, eu não demoro tanto assim para ler um mês, mas eu passei um tempo com esse livro. Eu namorei esse livro e entendi o que ele quer passar. E é isso que você tem que fazer com o livro. Você tem que namorar o livro. Tem que entendê-lo. Então, Perfeito. É isso aí. Vou passar pro próximo livro aqui. Manda. Que é um livro assim como o segundo livro do Bruno. Sonho Grande. Que é um livro de história, tá? Essa história aqui, para quem não conhece, é a história do Geraldo Rufino, que é um dos maiores empreendedores que a história brasileira já viu e continua vendo. E ainda está em ação. Geraldo Rufino foi um empreendedor que, se não me engano, com 6 anos de idade, começou a trabalhar catando lixo. Empreendendo, catando lixo. E hoje ele é dono assim, da maior rede de reciclagem do Brasil, se não me engano da América Latina também, mas do Brasil, assim. A história dele é que ele quebrou 6 vezes. Ele construiu um negócio gigante e quebrou. Ele construiu um negócio gigante e quebrou. E isso, de novo, 6 vezes. E agora ele está na 7ª. Até agora não quebrou. Não, e vamos torcer porque não quebre. Não sei. Não, tu não vai torcer. É isso que ele traz no livro dele. É isso que ele traz. Quebrar não é o fim do mundo. Quebrar não é um erro. Quebrar não é um mau negócio. Porque ele quebrou 6 vezes, mas cada vez que ele quebrou, ele conseguiu crescer 100 vezes mais. E isso é o que ele aborda muito nesse livro. Que é o fato de tu tá quebrando, tu quebrou, só que tu não quebrou aquilo que tu é. Tu não quebrou a pessoa que tu é. Tu não quebrou a tua genuinidade. Tu não quebrou os teus princípios. Tu quebrou um negócio. Então, ele conta nesse livro que, assim, de todas as vezes que ele quebrou, as pessoas continuavam correndo atrás dele. Continuavam, mesmo ele recém-quebrado, as pessoas continuavam procurando ele, falavam assim pra ele, cara, eu vou te dar um empréstimo, tu quer um empréstimo, eu te dou dinheiro, não precisa me pagar nada de juros, não precisa, eu te dou. Porque eles sabiam quem que era Geraldo Rufino. A essência eles dele. sabiam a essência dele, eles sabiam a originalidade que ele tinha, que ele carregava. Então é isso que esse livro conta. Esse livro conta que tu não precisa nem levar isso pro lado empreendedor, mas esse livro conta que tu tem que ser uma pessoa genuína, tu tem que ser uma pessoa generosa, tu tem que ser uma pessoa alegre, tu tem que ser uma pessoa que as outras pessoas vão procurar estar perto de ti. Verdade. E é isso que esse livro conta. Então essa história aqui é bem curta também, um livro que conta com menos de 200 páginas, 180, conta de uma maneira muito leve. E livros de história dele. normalmente são mais tranquilos de ler, porque a absorção vem mais fácil. É aquilo que eu falei do TED Talk, uma história, ela absorve, ela retém muito mais uma pessoa do que vários ensinamentos seguidos, assim. Perfeito. E assim, sinceramente, eu não falei o nome do livro, né? Mas o livro é O Catador de Sonhos, do Geraldo Rufino. E a história dele é, enfim, a reciclagem, por isso do nome do livro, O Catador de Sonhos. Mas assim, sinceramente, coloca no Google Geraldo Rufino. Olha pro rosto dele. Tu consegue ver uma pessoa que não é generosa, que não é genuína, que não é verdadeira. Cara, tu não consegue ver. Tu olhou o rosto dele. Tu olhou a foto dele e não acreditou? Abre o Instagram dele e vê um vídeo dele. Aí eu duvido. Olha, não assim, só pela Eu foto. duvido. Uma foto dele, sabe? Já basta, só né? pela foto tu já consegue entender uma pessoa. Só pela foto, sabe? A expressão que aquela pessoa passa. É isso que tu precisa. E esse livro serve pra isso. Curti esse livro, mano? Nossa, extremamente demais. Forte. Esse livro aqui, inclusive, foi o segundo livro que eu li com mais entusiasmo e mais rapidez na minha vida. O Com primeiro, fome. com fome. O primeiro foi Na Raça,
Eu não vou falar sobre esse livro aqui. Bom livro. Mas... E o segundo foi esse livro aqui, que eu, assim... em questão de 12 dias eu terminei esse livro. Lendo muito e gostando muito. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O meu... Pô, agora tu falou isso, eu fiquei pensando. Eu não trouxe o livro que mais me deu esse entusiasmo, que foi o do Ponto de Inflexão. A história do Flávio Augusto. Eu li em uma semana. Tu leu em uma semana? Nossa, eu devorei aquele livro. Esse livro é muito bom, mano. Outro de história. Tá vendo como a história é rapidinho, mano? Impressionante. Os três que a gente falou aqui são de história. É verdade, é verdade. E agora eu tenho um livro bônus aqui que não estava no nosso cronograma, mas eu trouxe esse livro porque esse livro ele aborda muita coisa. É um livro grande, olha só, um livro gigante. Quem não gosta de ler vai embora. Não, fica aí. Ele vai resumir. Eu não vou resumir nada, na verdade. Eu só vou falar o título desse livro, As 16 Leis do Sucesso. Esse livro aqui é um livro de Napoleão Hill, só que na verdade é escrito pelo Jacob Petrie. Ele foi reescrito, né? Por Jacob Petrie, mas é um livro do Napoleão Hill. E ele fala sobre as 16 leis do sucesso. Ele fala de tudo. Quer aprender de mindset da maneira mais rápida possível? Tá aqui nesse livro. Inclusive é o terceiro ensinamento, se eu não me engano. Segundo, a mente mestra. Toma. Segundo ensinamento, a mente mestra. E assim, esse livro fala de 16 coisas que tu precisa para ter sucesso. Perfeito. Na tua vida. Ele fala 16 coisas. Vamos pegar aqui a mente mestra, falei a primeira. Vamos pegar uma segunda coisa aqui, ó, que ele fala bastante nesse livro. Se eu soubesse onde é que está o sumário, né? Vou botar o sumário para depois... Pra depois falar. Eu perdi o sumário. Tudo bem, cara, eu te perdoo. Eu perdi o sumário. Mas ele fala sobre 16 leis. 16 leis, assim, é um livro grande, só que leva em consideração que ele fala 16 leis. Esse livro ele tem mais ou menos 295 páginas. Tá. 200 páginas. É um livro um pouco maior. Ele pode assustar pelo tamanho dele, né? Comparado com algum outro livro, ele pode assustar bastante. Mas, assim, são 16 leis. Pensa nesse sentido. São 16 leis que ele resume da melhor maneira para te aprender. Esse é meu livro bônus. Eu só quero... Segura ele para mim aqui, que eu quero só ler o que diz embaixo do título. Que é o seguinte. O livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. Então, a gente mostra que é forte. Isso. Né? Cravado. Isso. Esse livro é forte, não tem jeito. Esse livro... Napoleão Hill. Qualquer livro do Napoleão Hill que você lê... É forte. É forte. É muito bom. Falando nisso, mano, um livro que não está aqui, tu recomenda. Manda. Um livro que não está aqui e eu recomendo... Mais Esperto que o Diabo. Forte. Só vou falar o nome. Diga tu um. Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Muito bom bem. também. Então é assim que a gente encerra o episódio, porque é isso. A leitura, a gente tem que falar um livro e você tem que confiar que esse livro é bom. Perfeito. É assim que a gente expande o nosso conhecimento. Pergunta, já leu algum desses livros? Você já leu algum desses livros? Manda lá na DM. Quer trocar ideia com a coisa? Manda na DM, porque eu tô curioso. Tem uma coisa que a gente gosta de conversar, é sobre ensinamento de livro e entender como os livros funcionam e como a gente pode aprender cada vez mais. É então, isso, mano. Estamos abertos. Tamo junto, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, segue a gente no Instagram. E é isso. É isso.